hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Existe uma ilusão perigosa que nos assombra, um eco constante em nossas vidas, a crença de que vencer uma discussão é sinônimo de ter razão. Buscamos incessantemente provar nosso ponto, defender nossas crenças, muitas vezes em um duelo de egos, onde a própria essência do diálogo se perde. O que poucos percebem é que essa batalha verbal, essa necessidade de dominar o outro com palavras, nos aprisiona, nos torna escravos da opinião alheia e, mais profundamente, da nossa própria vaidade inflada. Friedrich Nietzsche, com sua perspicácia sombria e penetrante, nos oferece um vislumbre dessa armadilha. Ele falava da vontade de poder, não como um domínio sobre os outros, mas como a maestria sobre si mesmo, sobre os próprios impulsos. E qual impulso mais nos cega do que a necessidade de debater, de ter a última palavra, discutir, em sua forma mais comum? É um sintoma, é a manifestação de um ego que clama por validação, uma sombra que se recusa a ser confrontada. Pense em Carl Jung e sua sabedoria sobre o ego inflado. A discussão acalorada é, muitas vezes, o palco onde esse ego se exibe, desesperado por atenção, por confirmar sua existência e sua superioridade. Mas o verdadeiro poder, a força que nos liberta, reside na integração, no encontro com o ser autêntico. E é nesse espaço de autoconsciência, nesse silêncio inteligente, que encontramos a verdadeira maestria. Um silêncio que não é passividade, mas uma escolha consciente, um ato de profunda força interior. É aí que reside o segredo para transcender o conflito e, de fato, vencer. A própria busca pela vitória em uma discussão é, em si, um sinal de fraqueza. Nietzsche nos alertou sobre a moralidade reativa, aquela que define o bem em oposição ao mal, o certo em oposição ao errado, e, por extensão, quem tem razão em oposição a quem está errado. Essa forma de pensar nos prende a um ciclo de defensiva. Quando nos sentimos provocados, quando alguém nos desafia, nossa primeira inclinação é reagir, é defender nossa posição como se ela fosse um castelo a ser protegido a todo custo. Mas o que essa reação realmente revela? Muitas vezes é a insegurança, é a necessidade premente de validação externa, de que os outros confirmem nossa visão de mundo, nossas crenças. Pense em situações cotidianas. A pessoa que, ao ser questionada sobre uma opinião política, imediatamente eleva o tom de voz, interrompe o outro e repete os mesmos argumentos, sem sequer considerar um ponto de vista diferente. Essa é a armadilha da reação, onde a ânsia de ganhar a discussão obscurece qualquer chance de entendimento. Nietzsche nos sugere uma abordagem radicalmente diferente, a técnica do espelho invertido. Em vez de nos defendermos cegamente diante da provocação, devemos usá-la como um espelho. O que a fala do outro revela sobre mim? Quais crenças minhas estão sendo desafiadas? Quais impulsos de raiva ou de necessidade de prova surgem em mim? Ao invés de contra-atacar, voltamos o olhar para dentro. Essa introspecção não é fraqueza, é a força primordial da autoconsciência. É aqui que entra o conceito de amor fati, o amor ao destino. Significa abraçar a realidade como ela é, incluindo os conflitos, as discordâncias, as provocações. Não para vencer a discussão no sentido tradicional, mas para afirmar a vida em sua totalidade. Cada diálogo desafiador se torna uma oportunidade de crescimento, de aprofundar nosso autoconhecimento, de fortalecer nossa capacidade de responder, em vez de apenas reagir. O verdadeiro vencer não está em silenciar o outro, mas em silenciar a necessidade de provar algo, encontrando nossa força na serenidade e na verdade interior. Imagine o Obermensch, o super-homem de Nietzsche. Não um herói de capa, mas um arquétipo de autossuperação. Este ser transcende a necessidade mesquinha de disputar, de provar algo para os outros. Ele não se prende a valores impostos, mas forja os seus próprios. Sua resposta à vida, mesmo em seus aspectos mais cruéis ou desafiadores, é um ressonante sim. Ele não discute para vencer, ele age de uma forma que já é, em si, uma vitória sobre a própria necessidade de conflito. Nietzsche era um crítico ferrenho da moralidade de rebanho. Essa moralidade nos ensina a seguir a multidão, a conformar nossas opiniões e comportamentos. É essa conformidade que nos leva a entrar em discussões por motivos triviais, buscando a aprovação do grupo, o aplauso do rebanho. Discutimos porque é o que se faz, porque esperamos que isso nos confira algum status ou reconhecimento, sem questionar a validade ou o propósito dessa disputa. Considere o conceito do eterno retorno. Se você tivesse que reviver essa discussão, essa interação tensa, infinitas vezes, como você escolheria agir? Essa pergunta é
Adhikar nos força a reconsiderar não apenas o que discutimos, mas, crucialmente, o como o fazemos. Ela nos convida a escolher nossas batalhas com sabedoria e a dar um significado mais profundo a cada interação, mesmo aquelas que envolvem desacordo. A verdadeira vitória está em como nos elevamos, não em quem ganha a palavra. Para cultivar essa capacidade, precisamos praticar o distanciamento crítico entre o momento em que nos sentimos provocados e o momento de responder. Crie um espaço mental. Respire. Observe o impulso de reagir. Pergunte-se: qual é o meu verdadeiro objetivo aqui? Essa pausa nos liberta da reatividade automática, permitindo que uma resposta mais elevada, mais alinhada com nossa força interior, surja. É transformar o debate em uma ferramenta de autossuperação, moldando quem somos a cada momento de tensão. A premissa é clara: discutir, no sentido de debater incessantemente para provar um ponto, é um sintoma de estagnação. É um sinal de que nossa própria inteligência, nossa própria força emocional, não encontrou um solo fértil para florescer. Nietzsche nos instiga a cultivar uma arte mais elevada, a arte de não precisar provar nada. Ele nos convida a uma autossuficiência onde o valor que criamos em nós mesmos é a única validação que importa. Observemos a dinâmica do ego. Ele é um construto frágil, sempre faminto por alimento externo. A necessidade de ter razão em uma discussão é o manjar preferido desse ego. Cada argumento rebatido, cada ponto conquistado é uma migalha que o mantém vivo, mas nunca satisfeito. A verdadeira vontade de poder, a força autêntica que Nietzsche descreve, não busca migalhas. Ela cria seu próprio banquete, baseada na autossuficiência, na autovalorização, na capacidade de afirmar a vida a partir de seu próprio centro. Quantas vezes nos iludimos com a ideia de que vencer um debate é um sinal de inteligência superior ou de força inabalável? Frequentemente, é apenas um vício, um hábito destrutivo que nos impede de crescer. A energia gasta em defender posições inflexíveis poderia ser canalizada para a criação, para a exploração de novas ideias, para a construção de algo significativo. A discussão, nesse contexto, não é uma ferramenta de progresso, mas um beco sem saída. Nietzsche nos oferece a perspectiva do abismo. Imagine-se diante do caos de uma discussão acalorada, das palavras que se chocam, das emoções que transbordam. Em vez de ser engolido por esse abismo, o indivíduo forte, o criador de si mesmo, olha para ele. Ele não sucumbe ao ruído, ele afirma sua própria ordem, seu próprio sentido. Ele escolhe o silêncio não por covardia, mas por um poder superior, pela sabedoria de saber quando ceder a palavra para preservar a própria integridade e, paradoxalmente, para alcançar uma vitória mais profunda. O próprio título que nos trouxe aqui, O Segredo de Nietzsche para Parar de Discutir e Vencer, é um reflexo da nossa própria armadilha. Ele promete um segredo, uma fórmula para vencer, explorando essa necessidade humana de ter razão, de ser validado. Mas é justamente essa promessa de um atalho para a vitória que precisamos examinar criticamente. A verdadeira sabedoria de Nietzsche não está em vencer discussões, mas em transcender a própria necessidade delas. Muitas vezes, nossa participação em discussões acaloradas é uma manifestação do que Nietzsche chamaria de niilismo passivo. É um estado onde a vida parece desprovida de um propósito maior, de valores intrínsecos, sem um norte claro, sem a criação de nossos próprios valores. Buscamos preencher esse vazio existencial na validação efêmera que um conflito superficial pode oferecer. A discussão se torna um substituto barato para a fundação de um sentido autêntico. A filosofia de Nietzsche, em sua essência, é o antídoto para esse vazio. Ao invés de buscar a vitória em debates externos, ele nos convida à afirmação Adhikar da vida, a criação de nossos próprios valores e a busca contínua pela autossuperação. Quando internalizamos essa força, quando nos tornamos os criadores de nosso próprio sentido, a necessidade de debater com os outros para provar algo simplesmente desaparece. Nossa força não reside mais em ter a última palavra, mas em viver de acordo com nossos próprios princípios, independentemente da opinião alheia. Podemos até mesmo transformar a pessoa com quem discutimos em um mestre inesperado. Em vez de vê-la como um adversário a ser derrotado, podemos encará-la como um espelho. Ela reflete nossas próprias limitações, nossos pontos cegos, nossas inseguranças. Ao invés de atacar o espelho, podemos usá-lo para nos compreendermos melhor, para identificar as áreas onde a autossuperação é necessária. Assim, o conflito se transforma, não em uma batalha perdida ou ganha, mas em um catalisador poderoso para nosso crescimento pessoal. A provocação é direta. Discutir é um sinal de fraqueza. Essa ideia pode soar contrária a tudo que aprendemos. A nossa percepção de que ter a melhor argumentação, de sair vitorioso de um debate, é um sinal de força e inteligência. Nietzsche nos convida a olhar por trás dessa cortina, a questionar essa crença fundamental. Ele nos revela que a verdadeira força não reside em ter a última palavra, mas em saber quando o silêncio é, de fato, a resposta mais
mais poderosa. Nietzsche demonstrava um certo desprezo pela argumentação reativa. Ele via no impulso de debater, de refutar cada ponto do outro, uma fuga da responsabilidade de examinar as próprias crenças, de confrontar as próprias contradições. É mais fácil atacar o argumento alheio do que enfrentar a desordem interna, a insegurança que a autocrítica pode revelar. A discussão se torna um escudo, uma distração da batalha mais importante, a que travamos conosco mesmos. Essa necessidade de vencer discussões externas é, muitas vezes, um reflexo de uma guerra interna não resolvida. É a expressão de uma luta contra nossas próprias inseguranças, nossos medos, nossa falta de autoconfiança. A filosofia de Nietzsche nos chama a voltar essa energia para dentro, a vencer essa batalha interna, construindo uma base sólida de autoconhecimento e autovalorização. Quando essa guerra interior é ganha, a necessidade de provar algo no mundo exterior se dissipa. Pense em uma árvore forte, com raízes profundas fincadas na terra. Ventos fortes sopram, tentando derrubá-la, mas ela não se abala. Em vez disso, ela se ancora ainda mais. Suas raízes se espalham, buscando mais sustento. As discussões podem ser esses ventos. Se nossa força interior é frágil, se nossas raízes de convicção e autoconhecimento são superficiais, qualquer vento nos derruba. Mas se cultivamos essa solidez interna, as discussões se tornam não ameaças, mas oportunidades para nos fortalecermos ainda mais. A vitória não é vencer o outro, mas vencer a si mesmo cada vez. Chegamos ao fim desta jornada, pela sabedoria provocadora de Nietzsche. Recapitulamos como a discussão, essa busca incessante por ter razão, é, em sua essência, um sintoma de uma fraqueza autoimposta. O verdadeiro segredo de Nietzsche não é uma fórmula mágica para vencer debates, mas um convite profundo à autossuperação, à afirmação da vida em sua totalidade, à criação de nossos próprios valores. Vencer o conflito exterior começa, invariavelmente, com a vitória sobre o nosso mundo interior. Lembremos da poderosa metáfora junguiana do dragão a ser vencido. Esse dragão não reside em outro ser, mas dentro de nós. É a nossa própria sombra, o ego inflado que clama por validação a qualquer custo, a necessidade de provar nosso valor através da polêmica infrutífera. Cada discussão reativa é uma batalha contra esse dragão interno, uma luta que, muitas vezes, nos consome sem nos levar a lugar algum. A verdadeira maestria é dominar essa fera interior, não através da violência, mas da compreensão e da integração. O convite final é para abraçar o silêncio inteligente. Um silêncio que não é passividade, mas escolha consciente. A força da autossuficiência, que não depende do aplauso alheio. A maestria sobre o nosso impulso reativo, transformando cada provocação, cada desacordo, não em um campo de batalha, mas em um laboratório para nosso crescimento. Ao invés de lutar para ter a última palavra, aprendemos a ouvir a nós mesmos, a encontrar nossa verdade em nosso próprio centro. Assim, transcendemos o conflito exterior, não por eliminá-lo, mas por nos tornarmos tão fortes internamente que ele perde seu poder sobre nós. Que essa sabedoria nos guie para uma vida de maior profundidade e autenticidade.